Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Antes de tudo, eu gostaria de dizer muito obrigado a todos que estão inscritos aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Ayn Rand e sobre o objetivismo, né? Ayn Rand, para quem não sabe, foi uma escritora, uma filósofa russa que nasceu em São Petersburgo em 1905 e naquela época, né, a Revolução Russa nós tivemos em 1917. Então, em 1905 já estava plantado o ovo da serpente pelos revolucionários e pelos bolcheviques, que daria início ao socialismo e ao comunismo, a primeira experiência socialista e comunista antes de sair, né, depois de sair, melhor dizendo, dos livros de Karl Marx, né, a experiência não somente no papel, mas na teoria, que foi um fracasso. E a Ayn Rand, ela estudava história e ela era totalmente contrária às teorias coletivistas. Ela era uma individualista, uma capitalista, e ela começou a ser perseguida por isso. Notou que ia dar ruim se ela ficasse ali, com certeza ia dar ruim, ela seria morta, né, fuzilada, ou ia parar num campo de prisioneiros contrários ao regime, um gulag da vida, e ela foi para os Estados Unidos da América. E lá ela chegou nos Estados Unidos da América na década de 20, né, por ali 26, 27, um período onde os Estados Unidos estava em ascensão econômica, praticamente quase toda a família americana tinha um carro, já mais ou menos em 25, 26, 27, né? Então os Estados Unidos estava prosperando muito economicamente. Depois veio a crise de 29 e aí os governantes norte-americanos estavam tentando colocar medidas coletivistas para tentar fazer com que essa crise terminasse, e a Ayn Rand percebeu que talvez os Estados Unidos estaria se encaminhando para ter o mesmo destino da Rússia, e ela fez de tudo para fazer com que os Estados Unidos não se encaminhassem por esse caminho, e trouxe à tona vários livros e filosofias baseados no objetivismo, que ela inventou o objetivismo, e dando a entender que o capitalismo é a melhor das ideologias, a única ideologia que se apropriou à nossa sociedade de fato. E aqui eu fiz umas anotações, né? Como sempre faço anotações para não me perder, porque meus vídeos não têm corte, né? Sobre o objetivismo. Eu gostaria de começar esse vídeo com uma frase da Ayn Rand para a gente entender mais ou menos de forma resumida como ela pensava. Então lá vai, abre aspas para a Ayn Rand. Quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em alto sacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sociedade está condenada. Essa é uma frase de Ayn Rand que resume bem o que ela pensa, e se nós formos interpretar, né, isso aqui que ela disse, nós podemos ver que o Brasil combina muito com essa frase. Então, tem muitos esquerdistas que dizem que o Brasil não é nem próximo de um país socialista, está longe disso, que o Brasil é um país capitalista. Agora nós podemos estar nos encaminhando para isso com o primeiro governo de viés liberal no que tange a economia, mas nós não estamos nem próximo de ser isso. A Constituição de 88, que foi a nossa última Constituição e é a Constituição que está em vigor agora, ela é completamente interventora, né? Então, quem fala isso não sabe de nada. Vamos seguir aqui. O objetivismo é a filosofia do auto-interesse racional, que se difere muito do que temos no Brasil. No Brasil, desde criança aprendemos que o nosso auto-interesse não é importante, mas sim o interesse do vizinho, do coletivo, né? Sempre o interesse que dá importância, que a gente aprende a dar importância, é o interesse do outro, que a gente tem que se doar para o outro. É o que a gente aprende, né? Então, olha aqui, vou dar um exemplo.
Quando uma criança está brincando com um brinquedo e outro amiguinho vai lá e tira o brinquedo dele, ambas as crianças brigam pelo brinquedo, né? Então as crianças ficam brigando pelo brinquedo, o proprietário do brinquedo, a criancinha que é dona do brinquedo, e o outro, né? Então o proprietário tenta retomar o que é seu. Óbvio, a criancinha que é dona do brinquedo tenta retomar o que é seu. Por que o outro coleguinho, o outro amiguinho está tirando meu brinquedo? Então ela já tem um senso de propriedade desde pequenininho, né? Então elas brigam pelo brinquedo e o proprietário tenta retomar o que é seu na medida que o outro tenta apanhar o que não é seu. Nesse momento os choros acontecem, evidentemente, eles entram em conflito e dá uma choradeira. Então a professora ou a mãe veem tudo isso e dizem para o dono do brinquedo: não, querido, você tem que compartilhar, você está sendo mau e egoísta, tens que compartilhar com o teu amiguinho o brinquedo. Então desde pequeno, né, a nossa noção de individualidade e de propriedade privada, ela é, como é que eu vou te dizer, ceifada no Brasil, entendeu? Desde pequeno a gente aprende que é feio a propriedade privada, e isso culturalmente vai dando adrenalina e vai impulsionando o nosso país para ser um país de viés mais estatizante, com menos liberdade, mais coletivista e menos capitalista. Então isso está enraizado nas nossas crianças desde o colégio, e é isso que, segundo os objetivistas e Ayn Rand, né, se nós formos pensar em analisar o Brasil de agora, tem que ser mudado. Então desde criança o indivíduo já tem a noção de propriedade privada. Tá? Na medida que vamos crescendo, adolescência ou vida adulta, nós aprendemos que não compartilhar algo é egoísmo, né? Que não compartilhar algo é feio. Todas as ações que são realizadas visando o nosso próprio interesse é considerado ruim para a sociedade brasileira. Não pode, é feio. A sociedade brasileira acredita que cuidar de si é feio e condenável. Então esse é um grande problema. Isso aí culturalmente vai fazendo com que nós tenhamos cada vez mais uma visão mais socialista da coisa toda, tá? Então aí, analisando tudo isso, né, na época, na Rússia e esses comportamentos mais coletivistas no mundo, que Ayn Rand escreveu um livro que tem um título fantástico, que tem um título que refuta o socialismo, que refuta o comunismo, e refuta todas as ideologias coletivistas de uma forma que não deixa margem para ela ser rebatida em confrontos de intelectuais. Não tem como contra-argumentá-la, porque ela fez um argumento irrefutável e genial. O nome do livro da Ayn Rand se chama A Virtude do Egoísmo. Eu repito, A Virtude do Egoísmo. Olha que nome sensacional. Nós, que estamos acostumados com essa sociedade mais coletivista, esse nome pode soar que absurdo. Ela está dizendo que ser do mal é ser virtuoso, mas aí é que está. Para os objetivistas, para Ayn Rand e, de certa forma, para o capitalismo, o egoísmo não é uma coisa boa. E aí eu vou ler por quê. Somente no capitalismo o egoísmo não premia somente a ti, mas sim aos outros. Se tu quer comer um sorvete e não dividir com ninguém, tu compra o sorvete e automaticamente ajuda quem o vendeu. Então, o capitalismo é fantástico, pois foi a única ideologia que captou algo que é inerente à humanidade: o egoísmo. Então o egoísmo é inerente ao ser humano. Não adianta tu criar uma forma de governo utópica que, mesmo que baseado em lógica, não se aproprie e não veja o egoísmo do ser humano. Por isso que o capitalismo, por isso que o comunismo e o socialismo falham miseravelmente. Porque o ser humano tem uma tendência egoísta. E não aquele egoísmo mesquinho, aquele egoísmo nojento de ser mal. Não. Um egoísmo de pensar em si. É normal, isso é inerente à humanidade. E a Ayn Rand veio para dizer que isso não é ruim e que se nós fizermos uma forma de governo baseada na liberdade e que premia o egoísmo, isso é bom. Porque no momento que a gente compra um sorvete, como eu estava bem dizendo aqui, nós estamos sendo egoístas, nós queremos comer uma pote de sorvete gigante só para nós. É uma cena que remete ao egoísmo. Imagina um cara num cantinho assim, escondido, comendo seu sorvete e não dando para ninguém. Entendeu? Então a gente costuma ver isso.
de uma forma condenável, mas tem o seu lado bom, porque através do egoísmo dele, ele ajudou o cara que vendeu o sorvete. E o cara que consequentemente ganhou dinheiro por esse suposto, entre aspas, egoísta ter comprado sorvete, vai ajudar outra pessoa na medida que com esse dinheiro ele colocar num banco ou com esse dinheiro ele comprar outro produto. Então o capitalismo é tão perfeito que através do egoísmo das pessoas consegue ajudar o coletivo, coisa que nunca o socialismo ou o comunismo vai conseguir. Então, continuando aqui, né, que o capitalismo é tão perfeito que ajuda o coletivo através do individualismo. Parece paradoxal, mas o capitalismo consegue, o objetivismo consegue isso. Né? Um egoísmo individual no capitalismo ajuda o coletivo. Não funciona, abre aspas, para eu ganhar, tu tens que perder. Não, todos ganhamos no objetivismo. É um jogo de soma, é um jogo de aumentar, né? Agora eu vou dar um exemplo para vocês que vai tentar ilustrar isso melhor para vocês, do avião. No avião, quando em caso de emergência, se vocês forem ver, as aeromoças, sempre quando elas vão fazer o procedimento e mostrar como tem que se comportar os indivíduos do avião, que mesmo, perceba assim, no avião em caso de emergência, ele é um transporte coletivo, o avião, correto? Mas isso não é coletivismo, porque em caso de emergência todo mundo tem que exercer o seu próprio individualismo. Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender o objetivismo, e Ayn Rand melhor, com um exemplo de um avião em caso de extrema emergência. Veja bem, no próprio avião, em caso de emergência, é recomendado que coloquemos a máscara de oxigênio primeiro em nós e depois nas crianças. Por qual motivo? Estamos sendo egoístas? Queremos matar a criança? Não, por razões óbvias. Para garantir o bem do outro, é extremamente necessário que antes temos que garantir o nosso próprio bem, a nossa própria existência. Nós não conseguimos garantir o bem do próximo, o bem do outro, se nós não garantirmos o nosso próprio bem. E isso que ela entendeu, que através do egoísmo, da virtude do egoísmo, do capitalismo, do objetivismo, todos saem ganhando. Entendeu? Todos saem ganhando. Ayn Rand viveu na prática, né, o coletivismo, por isso que ela foi embora para os Estados Unidos. Então ela sabe o que está falando, ela tem conhecimento de causa disso, né? Outra coisa do objetivismo é que o objetivismo defende a lógica. Vou ler uma parte para vocês. O objetivismo defende a lógica, mas não a lógica somente pela lógica, mas somente aquela lógica que está enraizada e conectada com a realidade. Por exemplo, o comunismo, o socialismo, o coletivismo, os livros de Karl Marx, eles são completamente lógicos, né? Quase todas as teorias, a maioria das teorias tem uma lógica, porque senão não seriam teorias, senão não teriam adeptos. Só que o coletivismo, ele condena a lógica pela lógica. Ele acha que as lógicas, em geral, elas têm que estar enraizadas e conectadas com a realidade e não com a utopia, que nós temos que observar a realidade e tentarmos fazer uma ideologia ou tentarmos fazer as nossas trocas voluntárias baseadas na realidade e não numa utopia romântica. Ai, mas a virtude do egoísmo parece horrível. Mas nós, seres humanos, temos características desprezíveis. Então, nós temos que achar uma forma e uma ideologia que, através das nossas características desprezíveis, façam bem para o coletivo. Simples. E o individualismo e o objetivismo faz isso. Por exemplo, a teoria comunista é lógica, mas não funciona, pois é utópica e não embasada na realidade. Portanto, para Ayn Rand e para os objetivistas, a lógica e somente a lógica não serve de nada, pois a lógica deve também estar ligada à realidade, nua e crua, por mais que essa realidade pareça pouco romântica e mesmo egoísta e mesquinha, né? Falar antes de tudo, tá? E alguns esquerdistas tentam desmerecer o objetivismo, né, alegando que vivemos em sociedade e que, portanto, essa ideia de individualismo não faz sentido. Mas isso não tem nada a ver. Porque, por exemplo, é evidente que nós somos seres sociáveis, seres sociais, que nós
Mas não é porque nós somos seres sociáveis e seres sociais que nós devemos pregar o coletivismo. Nada disso. E aí tem um exemplo muito interessante que é no tempo das cavernas, né? Na pré-história. O ser humano evoluiu a um estágio que ele decidiu viver em civilização e por socializar, porque ele entendeu que aquilo trazia menos esforço. Então era muito mais fácil tu reunir 10 homens, por exemplo, para matar um mamute ou um animal perigoso, pré-histórico, para tu se alimentar, né? Do que só um indivíduo fazer isso. Tu vai tentar sozinho matar um mamute e vai ser muito mais difícil do que tu se reunir 10 homens. Mas isso não significa que é coletivismo. Não significa que um indivíduo e outro indivíduo resolveram se reunir entre si para matar o mamute porque eles estavam pensando em alimentar o próximo. Não, eles estavam pensando primeiramente em alimentar a si próprios, entendeu? E utilizaram-se um dos outros pensando no seu próprio umbigo. Então isso é um fato inconteste, não tem como refutar isso. No capitalismo e no objetivismo, meus amigos, o egoísmo ajuda terceiros. Por isso que é a ideologia até então perfeita que se enquadra na nossa humanidade, porque traz características que são inerentes ao ser humano e que faz funcionar, né? Então, é mais fácil reunir 10 homens para matar um grande animal do que um indivíduo somente fazê-lo. Mas isso tudo não quer dizer que o indivíduo está indo caçar com o grupo para alimentar o grupo, mas sim a si próprio. Portanto, sim, os seres humanos vivem em sociedade, mas isso não quer dizer que vivemos em prol de outro. Então, mais ou menos, para não ficar o vídeo muito extenso, esse é um pouco da filosofia de Ayn Rand e do objetivismo, tá? Eu quero primeiramente dizer que se tu gostou do vídeo, se inscreva no canal. Tá? Se inscreva no canal, curta aí para que o YouTube entenda e mande o vídeo para mais pessoas. Peço também que comente, o comentário é muito importante porque faz, mesmo que tu não tenha nada para comentar, comente qualquer coisa, faz assim, bota uma carinha, um emoticon, porque o comentário é importante, porque o YouTube entende quando tem muitos comentários que o vídeo está sendo gostado e recomenda para outras pessoas. E é importante que as pessoas entendam que o socialismo não funciona e é importante também conhecer, apesar de eu ser conservador, eu gosto de entender todas as ideologias e todas as formas de pensamento e apesar de ser conservador, eu respeito muito o objetivismo e a Ayn Rand, acho que é genial e que ela conseguiu refutar o socialismo de uma forma muito interessante, muito descomplicada, né? E antes de tudo, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de agradecer muito a um programa de televisão da minha amiga Fernanda Bart, da RDC TV, tá? Que ela trabalha na RDC TV e ela chamou o Winston Ling, tá? O Roberto Rachevski e a Gabriela Bratz Lamb para debaterem o objetivismo e Ayn Rand, porque esses caras são especialistas em Ayn Rand e objetivismo e eu não sou. Eu sou um cara conservador, então eu não entendo tanto disso. E eles nesse programa, todo mundo debatendo, a Fernanda Bart, o Winston Ling, a Gabriela Bratz Lamb, melhor dizendo, e a Fernanda Bart e o Roberto Rachevski, todo mundo reunido conversando, eles são especialistas no objetivismo e têm a Ayn Rand como uma ídola suprema. Então eu aprendi muito com eles e esse programa que me fez e que me deu a oportunidade de resumir tudo isso aqui para vocês. Então eu agradeço eles são caras assim muito interessantes no que tange à direita, são nomes importantes para a direita e eu vou colocar embaixo na descrição o nome de todos eles para vocês seguirem eles nas redes sociais e tudo, porque eu agradeço muito que foi através desse programa que eu pude trazer esses pensamentos e tudo isso para vocês, tá? Fico muito feliz que vocês chegaram até aqui. Então, descomplicou um pouquinho? Entenderam mais o objetivismo? Espero que sim. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado até pelos 10 mil inscritos no canal e pela audiência de sempre. Tamo junto.